Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 78 da nossa jornada, dia 19 de março, e seguindo nosso cronograma, os textos são Êxodo 30, João 9, Provérbios 6 e Gálatas 5. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Prepare o seu coração, o seu secreto, permita que o Espírito Santo revele segredos através da palavra. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 30. Este capítulo apresenta alguns elementos do culto no tabernáculo: o altar do incenso, o resgate do povo, a bacia de purificação, o óleo da unção e o incenso santo. Esses elementos demonstram a importância da santidade e da reverência. O altar do incenso deveria ser feito de madeira de acácia e revestida de ouro. A acácia era uma madeira muito comum no deserto do Sinai e tinha duas características: ela era extremamente resistente e difícil de apodrecer ou ser atacada por insetos, por isso era perfeita. Ela simbolizava durabilidade e incorruptibilidade. Quando a madeira era revestida de ouro, surgia uma combinação simbólica que aparece em vários objetos do tabernáculo. A madeira representa a nossa humanidade, o ouro, a glória e a santidade divina. O incenso deveria ser queimado todas as manhãs e ao entardecer. Simboliza as orações que sobem diante de Deus. Assim, o altar do incenso representava a comunhão constante entre Deus e seu povo. Entre o altar e a tenda havia uma bacia de bronze para a lavagem, onde Arão e seus filhos lavariam as mãos, os pés, para que não morressem diante de Deus. Isso mostra que a purificação era indispensável antes de servir a Deus. O óleo sagrado era feito com especiarias preciosas e este capítulo traz a receita. Mirra, cinamomo, cálamo, cássia, azeite de oliva era usado para ungir tanto o tabernáculo quanto os utensílios e os sacerdotes. Reproduzir este óleo era proibido, porque ele era exclusivo para o culto do tabernáculo, usado apenas para consagrar o santuário e os sacerdotes. A fórmula era considerada sagrada e não podia ser usada para fins comuns. Os óleos que existem hoje não são exatamente esta receita, mas simbolizam essa consagração usados na oração, lembrando que o poder não está no óleo, mas na oração direcionada a Deus. Cada detalhe do tabernáculo apontava para uma verdade: a presença de Deus é preciosa e não deve ser tratada de maneira comum. Mas também vemos que Deus deseja um relacionamento intenso com o seu povo, marcado por oração, purificação, consagração. Assim como o incenso subia continuamente, nossa vida também pode ser uma oração constante diante do Senhor. E partindo para João, capítulo 9, eu já quero ser direta aqui, pois teve algo nesse capítulo que queimou em meu coração. Os discípulos veem um homem cego de nascença e perguntam: quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais? Na cultura judaica havia a ideia de que todo sofrimento era uma consequência direta de algum pecado específico. Mas Jesus responde na contramão. Diz que nem ele pecou, nem os pais, mas que isso aconteceu para que se manifestasse nele a obra de Deus. Jesus revela que aquela situação não era simplesmente uma punição. Deus iria usar aquela história para manifestar a sua glória. E Jesus o cura de uma maneira curiosa. Ele mistura terra com saliva e coloca nos olhos do homem e diz para ele ir se lavar no tanque de Siloé.
E o homem, mais curioso ainda, fez exatamente isso. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele simplesmente seguiu as palavras de Jesus. Quando Jesus te der um direcionamento, apenas faça como ele falou, por mais estranho que pareça. E sim, ele fala com você através do Espírito Santo, e quando isso acontecer, você saberá. A partir desse momento, as pessoas que conheciam aquele homem começam a discutir. Não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Alguns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. A transformação foi tão grande que as pessoas começaram a questionar se era a mesma pessoa. E não tem como eu não compartilhar a minha percepção aqui com vocês. Sabe, quando alguém tem um encontro verdadeiro com Cristo, experimenta da sua presença, obedece aos seus direcionamentos, a mudança é tão real que a vida antiga já não parece mais a mesma. Alguns até questionam suas mudanças. Aquele cego era o mesmo homem, mas agora ele não é mais apenas um mendigo cego. Ele é alguém que experimentou o poder de Deus. Ao ser interrogado pelos fariseus, ele simplesmente responde: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Nós podemos dizer: eu era perdido e agora fui achado, eu estava em trevas, agora estou em luz. O fato é que ele não discute teologia complicada, ele apenas conta o que Jesus fez na vida dele. Jesus então declara algo profundo: eu vim para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Quem reconhece a sua necessidade espiritual, os humildes de espírito, recebe luz, mas quem acha que já sabe de tudo permanece na cegueira, assim como os fariseus. O grande contraste de João 9 é exatamente esse. O homem que era fisicamente cego passa a enxergar, mas os líderes religiosos que diziam ver permanecem cegos espiritualmente. Quem encontra Cristo recebe nova visão, nova vida, nova direção, e mesmo que nem todos entendam a mudança, uma coisa sempre será verdade: eu era cego e agora vejo. Partindo para Provérbios, capítulo 6. Aqui reúne novamente conselhos práticos de sabedoria. O capítulo alerta sobre decisões irresponsáveis, ele fala até sobre você não ser fiador de ninguém. Fala sobre a preguiça e sobre atitudes perversas que destroem relacionamentos. Leia com calma este capítulo porque tem muita sabedoria. Mas eu quero me ater a algo que o texto também traz. Existem 6 coisas que o Senhor odeia e uma 7ª que ele detesta. Essa lista revela atitudes que destroem relacionamentos, comunidades. Primeiro, olhos cheios de orgulho. Um coração que se coloca acima dos outros e até acima de Deus, e vale lembrar que o orgulho é a raiz de muitos pecados. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que faz planos perversos. Aqui ele fala de intenção interior. Não se trata apenas de ações erradas, mas de uma mente que planeja o mal. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. Essa atitude pode arruinar a vida de pessoas inocentes. E a 7ª que ele detesta é o que semeia discórdia entre os irmãos. Esse último ponto resume todos os outros, porque ele destrói a unidade do povo de Deus. O semeador de discórdia é aquele que provoca divisões, conflitos, intrigas. Por isso o texto diz que Deus detesta isso. O capítulo termina com uma advertência forte contra o adultério. Ele diz: poderá alguém carregar fogo no colo sem que as roupas se queimem? Aqui a ideia é clara: brincar com o pecado inevitavelmente traz destruição. Precisamos entender que a sabedoria não é apenas teoria, mas um modo pleno de viver. E para finalizar o dia de hoje, Gálatas capítulo 5.
Paulo começa o capítulo com uma das declarações mais fortes desta carta. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A mensagem é: Cristo não nos libertou para voltarmos à escravidão, mas para a liberdade. E Paulo alerta novamente sobre buscar a justificação pela lei e mostra que isso significa abandonar a graça. Ele afirma: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo, caíram da graça. A salvação não vem por rituais ou esforço humano, mas pela fé que atua pelo amor. Quando Paulo alerta que um pouco de fermento leveda toda a massa, na linguagem bíblica, este fermento representa algo que se espalha e contamina tudo. A ideia é que um pequeno ensino errado pode corromper todo o entendimento do Evangelho. Por isso, Paulo deixa claro que a liberdade cristã não é licença para viver de qualquer maneira. Ele diz: não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. E então resume toda a lei em um único princípio: ame o seu próximo como a você mesmo. Paulo ainda revela uma realidade da vida cristã. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Sabe, contra essa nossa inclinação para o pecado. Essa tensão espiritual faz parte da vida cristã. Por isso Paulo diz que devemos viver no espírito. A vitória espiritual acontece quando o Espírito de Deus guia a nossa vida por inteiro. E Paulo finaliza mostrando as obras da carne: imoralidade sexual, idolatria, inveja, discórdias, bebedeiras e outras práticas semelhantes. Esse alerta que ele traz é que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso não significa que nós cristãos nunca lutamos contra essas coisas ou contra os pecados, mas significa que uma vida dominada por essas práticas revela um coração que ainda não foi transformado. Em contraste com as obras da carne, Paulo apresenta o fruto do Espírito, algo que nasce de uma vida conectada ao Espírito de Deus. Esse fruto se manifesta em amor, alegria, paz, paciência, que é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas características refletem o caráter de Cristo sendo formado em nós. Paulo conclui dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A vida cristã não é apenas acreditar em algo, é caminhar diariamente guiado pelo Espírito de Deus, permitindo que o Espírito produza em nós uma vida transformada a cada dia. Querido Deus, obrigada, Pai, por esta leitura de hoje. Obrigada pelo teu coração disponível, Deus. Obrigada porque a tua palavra diz que podemos procurar e encontrar, que aqueles que te buscam te encontram. Eu te agradeço, Pai, e peço que durante este dia o Senhor continue revelando os segredos do seu coração para cada pessoa que tem escutado este projeto, tirado um tempo contigo em leitura, em secreto. Senhor, obrigada porque éramos cegos, mas agora vemos. Obrigada porque estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Obrigada porque estávamos em trevas, mas agora andamos na tua luz. Senhor, eu oro para que cada um realmente possa viver na liberdade que Cristo nos deu, nos ensine a viver neste lugar e não dominados pelas obras da carne, mas que haja em nós o fruto do teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 79 da nossa jornada.